Agradecemos a Deus, irmãos, por mais um dia em que nós nos reunimos na casa do Senhor para orar, para fazer a reflexão da palavra, para cantarmos, para termos esse exercício devocional neste dia 8 de setembro. Gostaríamos, porém, então, antes de dar alguns avisos, queremos agradecer aos irmãos que têm assistido o canal da igreja, aqueles que não têm acessado, entre no nosso canal, assiste, prestigia a sua igreja. Estamos em culto na quinta-feira, como estamos fazendo agora, às 18 horas, e no culto presencial e online também, aos domingos. Que você possa aí estar prestigiando a nossa igreja e que você venha se edificar quando participar. Nós queremos agradecer pela cesta básica, queremos agradecer pelos dízimos e ofertas que têm chegado à casa do Senhor, nesses dias em que muitos não podem estar presentes no templo. São depositados no banco e nós queremos agradecer. Irmãos, para nós começarmos nosso exercício devocional, nós vamos então convidar os irmãos para ler o capítulo 18 de Lucas, continuando ainda naquela leitura de todas as parábolas dos evangelhos. Nós estamos em Lucas agora, capítulo 18, de 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, irmãos, essa parábola aqui, ela nos ensina uma das coisas interessantes, é que a gente deve sempre orar. A gente ora, parece que as nossas orações, elas se repetem pelas nossas necessidades, mas nós não devemos parar de orar. Talvez pareça demorado, o versículo 7 diz, de Deus nos atender, mas Ele vai atender. E uma pergunta que fica para cada um de nós: quando nós buscamos a Deus, parece que batemos e não recebemos resposta. Muitos param, muitos desistem. E aí então o versículo 8 diz: achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Então, irmãos, permanecer na fé, permanecer na oração, é um exercício que o cristão ele deve fazer todos os dias. Assim como se alimenta o corpo, assim também nós alimentamos a nossa alma quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus. Ele, no seu tempo certo, não no nosso, Ele ouvirá a nossa oração. Que Deus abençoe a sua igreja com a leitura dessa parábola e que o Senhor edifique a sua igreja. Vamos estar cantando o hino de número 254, Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai.
homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir, de ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Prosseguimos, irmãos, com a nossa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus nesse dia. Vamos então orar. Desde já agradeço ao reverendo Flávio, que está aqui conosco, para nos trazer a reflexão deste dia. E nós estaremos orando por ele, orando pela presença dele aqui conosco, pela sua igreja, pela sua saúde também, pelo seu ministério. E por nós agora, que vamos ouvir essa reflexão. Que Deus fale conosco através do teu servo e através da sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui estamos nós, a ouvir a tua voz nesse momento. Fica com teu servo, Deus, que preparou, que traz essa mensagem a nós, para que possamos, Senhor, ser edificados. Usa o teu servo também, ó Deus, lá na sua igreja, na Nova Lima. Abençoe, Senhor, a cada membro ali. Abençoe, Senhor, as suas finanças. Abençoe, Senhor, a liderança. Abençoe, Senhor, o pastor e toda a sua família. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar também, Senhor, as suas finanças, a sua saúde, e que assim, ó Deus, a sua igreja possa prosperar dia a dia. Fica conosco, Pai, nesse momento em que vamos ouvir a tua voz. Que sejamos, ó Deus, como Maria, que prostrou seus pés no momento da edificação, e assim, ó Deus, pôde ter o elogio do Senhor e o melhor do Senhor ela reteve para a sua vida. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Flávio, nesse momento, nós o convidamos para
ler a palavra e sermos edificados por ela. Olá, meus irmãos e irmãs. Como é bom a gente ter a palavra de Deus e se orientar por ela. E para a nossa orientação desse momento, nós entendemos que o profeta Eliseu é um grande mestre, um grande profeta e pode nos dar boas orientações para o nosso viver diário, para a nossa continuidade da vida com uma vida saudável. E então ele nos ensina como buscar a ajuda de Deus. E nesse tema, como buscar a ajuda de Deus, eu lerei capítulo 4, versículos de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse-lhe o profeta: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então ela foi, entrou na casa, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e a orientação era: deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me mais aqui uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Gente, como é interessante, como é maravilhoso a gente poder acreditar na palavra de Deus. Como a gente, quando é bem orientado pela família, e aqui eu tenho uma impressão de que esse marido que não aparece aqui, aparece só o feito dele como um feito de displicente, de que não organizou a boa vida familiar, não organizou a finança da família, e agora ele morre e tem essa viúva numa crise familiar. E os pormenores do texto, eu vejo aqui que é uma família em crise. E quais os motivos para que uma família se passe por uma crise, entre numa crise? A gente precisa analisar um pouquinho o passado dessa mulher aqui, o passado do registro, que não aparece como alguém fazendo alguma coisa, mas esse homem que morre e que deixa a família numa situação complicada, pelo menos 2 questões a gente tem que perguntar para o texto: por que ele deixou a família numa situação complicada como esta, mas como foi que ele conseguiu fazer com que a família tivesse fé em Deus e fosse, na hora da necessidade, saber como buscar a ajuda de Deus. Pensando nesse homem, eu posso olhar para ele como talvez um homem desorganizado financeiramente, um homem que levou a vida e não teve a condição de fazer uma boa administração nas suas finanças, a ponto de deixar a família em crise quando ele parte. Mas, às vezes, por que será que uma família, um homem, chefe de família, passa por uma crise como essa? Pode ser uma falta de emprego, pode ser que ele tenha pegado nas necessidades poucas, mas ido ao agiota e pegado um dinheiro para resolver o seu problema.
E isso não é vantajoso para ninguém. Quando você desequilibra financeiramente, a primeira opção não é buscar a ajuda com a agiota, porque essa pode prejudicar grande o status financeiro de uma pessoa. Então, eu não sei qual o motivo que ele deixou essa família numa crise como essa. Um chefe de família desprovido de recurso financeiro e sem a condição de deixar uma facilidade para a família viver. Mas ele sai do nosso ponto do estudo agora e vamos olhar apenas a família que estava em crise, mas sabia onde buscar a ajuda de Deus. Então, se esse homem teve todas essas questões negativas, mas eu acredito em uma questão positiva, que é a principal. Organizou a família de tal maneira que quando essa família precisou de buscar uma ajuda de Deus, ela sabia como fazer. Então, aí aos homens, aos chefes de famílias, vamos pensar também, não apenas nas questões financeiras que nós podemos deixar para a família, porque essas podem desaparecerem, mas a questão religiosa, espiritual, o ensinamento como uma família em crise pode buscar a ajuda de Deus. E o que eu aprendo aqui agora, nesse texto, é que quando a gente sabe onde buscar a ajuda, a gente tem um caminho andado para o sucesso. E essa mulher agora, passando diante de uma crise, aparecem os agiotas e falam: vim buscar os seus 2 filhos para serem meus escravos. Naquela época, o adolescente servia como moeda de pagamento. E essa mulher viúva, além de estar fora agora do convívio com o marido, estava a ponto de perder os seus 2 filhos. Entretanto, quando seu marido vivia, ele era aluno da escola de profetas do profeta Eliseu, essa família sabia como buscar a ajuda de Deus. E essa mulher agora, quando se encontra na situação difícil e complicada, ela deve ter se lembrado: olha, o profeta Eliseu era o professor do meu marido. E quando ele chegava em casa, ele contava os milagres que o profeta fazia em nome de Deus. Vou correndo em busca da ajuda de Deus através do profeta. Sabe de uma coisa? Os homens de Deus são intercessores. E às vezes a nosso joelho sozinho não é capaz de fazer uma busca da maneira como a gente confia, a gente acredita. É claro que a gente pode chegar diante de Deus a qualquer hora, a qualquer momento e dobrar os joelhos. Mas tem aquele momento especial no nosso coração, na nossa mente, que a gente se lembra de que alguém que pode nos ajudar em oração. Porque a nossa oração às vezes entra numa questão de aflito e desconectado da maneira profunda do conhecimento de Deus e da busca de Deus. Mas o profeta estava fora desse projeto, dessa aflição. Ele estava no lugar da intercessão, na capacidade de interceder bem. E ela chega e conta o problema para o profeta: meu marido, teu servo, é morto. E agora chegou em casa o credor para levar meus 2 filhos. E ele faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Você tem uma botija de azeite? Então você tem. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui agora? É que quando a gente às vezes pensa que não tem mais nada, ainda tem um pouquinho. E quando a aflição chega na porta da casa da gente, a gente ainda precisa de ter um pouquinho de fé. E é com esse pouquinho de fé que ela
entende ali agora o pouco azeite, ela não sabia como resolver o problema, porque os problemas que nós temos, nós não sabemos a maneira que Deus vai nos ajudar e vai resolver por nós. Às vezes o nosso problema é tão grande e a gente caminha por um canto e Deus oferece outro da maneira que Ele sabe fazer. E quando os nossos problemas se amontoarem diante de nós, nós precisamos saber buscar a ajuda de Deus, porque nem sempre a nossa maneira de agir vai ser conveniente para que Deus nos ajude. Mas, quando nós colocamos diante de Deus, Ele nos ajuda da maneira como Ele sabe e como Ele tem condições. Então, essa mulher vai ao profeta e diz que só tem um pouquinho de azeite. E o profeta, então, fala assim, vai para sua casa, pede vasilha emprestada para os vizinhos, não poucas. Imagina, meus irmãos, a fé, a confiança que esse profeta tinha em Deus. O que ele sabia que Deus pode fazer. E ele faz com confiança essa proposta para essa irmã, para essa mulher, para essa filha de Deus, e fala, vai para a tua casa, vai na vizinhança, pede vasilha emprestadas, não poucas, muitas. Agora eu imagino essa senhora batendo palma de casa em casa, pedindo vasilha emprestada e tendo que dizer, olha, meu azeite acabou, só tem um pouquinho, mas o profeta falou que eu virasse aquele em cima de uma vasilha vazia que ia render. Então ali ela estava dando um testemunho para a vizinhança sobre a fé que ela tinha e a proposta do profeta para que a vida dela tivesse um resultado benéfico. Imagina toda a vizinhança sabendo que essa mulher estava em necessidade, dificuldade financeira, condições de perder os 2 filhos. Ela deve ter contado para todas as famílias que ela pediu vasilha emprestada, pois que vantagem, para que eu vou pedir uma vasilha emprestada? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade? Muitas pessoas devem ter ficado sabendo da vida daquela mulher naquela época. Mas tinha uma recomendação do profeta, que é uma recomendação válida para cada um de nós. Há muita coisa que a gente precisa de fazer na confiança e na segurança apenas em Deus e com Deus. O profeta falou, fecha a porta da tua casa e enche as vasilhas junto com seus filhos. Sabe por quê? Fechar a porta da casa. Eu vou ter uma ideia aqui da curiosidade da vizinhança. Ela tinha andado diante da vizinhança toda e ali agora, muitas vezes as pessoas vão nos espiar para debochar da gente, ou então para tirar a nossa concentração da comunhão com Deus. E ela com as portas fechadas, era só ela, os filhos e Deus ali naquela casa. Você já pensou se toda aquela gente que emprestou vasilha viesse agora ficar olhando e criticando e falando isso não dá certo? Qual seria a condição do coração e do ouvido dessa mulher e daquela necessidade de ter comunhão grande com Deus nesse momento? Há momentos que a gente tem que fechar a porta da nossa casa para não entrar influências malignas na nossa vida. Tem momentos que a gente precisa fechar a porta da nossa casa para as influências exteriores não prejudicarem a nossa boa comunhão com Deus. Então, vamos aprender um pouco mais com esta mulher que recebe a ordem, fecha a porta da tua casa. Quantas vezes o nosso coração precisa ser fechado para uma comunhão plena com Deus? A nossa oração deve ser uma oração que se ligue a Deus. E quantas vezes nós precisamos da orientação do profeta, da orientação do pastor, para melhorar o nosso conhecimento
e a nossa vida de oração e comunhão com Deus. Mas tem mais um ponto interessante aqui nessa caminhada da busca de Deus. É que agora o azeite é colocado e rende e para. Para por quê? Para porque não tinha mais vasilha. Então, nós precisamos também ter vasilhas vazias, sempre enchendo de azeite para nunca parar. Vasilhas que sejam receptoras do Espírito Santo na nossa vida e que nunca tenha necessidade de parar. Só que quando a necessidade dessa mulher foi suprida, quando ela viu que tinha azeite e que já não tinha mais onde colocar o azeite, ela não foi de imediato para a churrascaria celebrar a bênção com um belo churrasco. Ela foi buscar a ajuda de Deus. Ela foi agora diante do profeta celebrar a bênção de Deus. E foi se informar como fazer agora, já que tinha sido tão abençoada. E o profeta falou assim: vai, vende o teu azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Então ali tinha tinha provimento para a continuidade da vida, de uma vida saudável, de uma vida memorável, uma vida de uma senhora agora que com seus filhos sabem, além de buscar a ajuda de Deus, sabe também obedecer ao profeta no fechar a porta para não receber influências malignas e ter gratidão por tudo aquilo que aconteceu. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando boas orientações na nossa vida, que nós saibamos buscar a ajuda de Deus, uma ajuda coerente, uma ajuda quando estivermos nas nossas necessidades financeiras, espirituais e outras. Então, que nós saibamos buscar a ajuda de Deus. E vamos ao lugar certo. O melhor lugar é a Bíblia e a igreja, onde tem orientações sérias. Depois que a gente busca a ajuda de Deus, a gente precisa de obedecer às orientações proféticas. Vai e faz. E depois, na sequência, nós temos o motivo de gratidão pelo que Deus realizou na nossa vida. Que Deus abençoe nisso e que faça de nós servos obedientes a Ele. Deus abençoe a todos. Louvamos a Deus pela palavra que chega aos nossos corações. O milagre de Deus acontece na Bíblia, aconteceu aquele tempo e hoje acontece ainda, né? Nós somos prova desse milagre. E nesse momento a gente gostaria de agradecer, de orar, de interceder. Nós queremos aqui colocar para os irmãos estarem orando, continuar orando por aqueles ainda que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão desempregados, pela igreja, né, do nosso presbitério e pela igreja local também, pelos seus projetos, pelos missionários das nossas igrejas, daqueles que têm levado a palavra de Deus, pelos projetos dos irmãos, né? Muitos projetos apresentados a Deus para serem aprovados por Ele, e nós também queremos orar pelos idosos, pelas crianças da igreja, e assim, irmãos, nós chamamos todos para orarem agora. Diante desse Deus que acabamos de ouvir na sua palavra, que é o Deus de milagre, eu não sei qual que é o problema que você está passando, mas Deus, Ele pode fazer milagres nas nossas vidas, como nós vimos aí, essa mensagem da palavra de Deus. O Deus de ontem é hoje e será para sempre, sempre, sempre. Abaixe sua cabeça nesse sentido em que estamos orando ao nosso Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso, Deus do milagre, que nós podemos ouvir nessa noite, obrigado porque o Senhor fala, Senhor, com a tua igreja, através da tua palavra. Olha, Deus, nesse momento queremos colocar os nossos pedidos de orações na tua presença, sabendo que o Senhor pode responder a nós de acordo com a tua vontade, de acordo, Deus, com
aquilo que é bom para os seus filhos, e nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, os nossos pedidos, quanto, Senhor, aos enfermos, ó Deus, aqueles que estão nos hospitais, precisando de um remédio, precisando da cura, Deus, nós pedimos que a tua mão chegue até ali agora, Senhor, colocando a sua mão poderosa, milagrosa, Senhor, sobre aquela vida, Senhor, que as suas dores, Senhor, venham a cessar, que ele possa, Senhor, as pessoas possam se sentir bem na tua presença, Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor é o Deus do milagre. Nós oramos também, ó Deus, por aqueles enlutados, aqueles que perderam algum familiar, algum amigo, Senhor, ou o Senhor está passando por alguma dificuldade, o Senhor esteja abençoando essas pessoas. Oramos também, ó Deus, por aqueles desempregados que precisam de um trabalho para o sustento, Senhor, da sua família, ainda mais nesses dias que as coisas, Senhor, estão encarecidas e nós precisamos, Pai, o sustento de cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor, abra as portas a esses irmãos. Nós pedimos também a Deus pelas igrejas, ó Deus, que tem seus projetos, que tem o seu rol de membro, que tem, ó Deus, os seus membros, que eles também, ó Deus, venham a ser um projeto especial nas tuas mãos, Pai, e que eles possam sentir isso, e que eles possam ver isso, Senhor, nas suas vidas, Pai. Esteja abençoando, a Deus, a cada uma das igrejas do nosso presbitério, diante, Senhor, das dificuldades, diante das suas alegrias, nós oramos e pedimos também por eles, Pai. Pedimos a Deus pelos missionários, que o Senhor esteja abençoando, suprindo as suas necessidades e que eles venham a cada dia mais e mais confiar no Senhor e assim continuar o trabalho de evangelização que o mundo ainda, Senhor, carece muito, Senhor. Pedimos também a Deus pelos projetos dos irmãos, aqueles que, ó Deus, apresentam, Senhor, aqueles projetos que é de acordo também com a tua vontade, Pai. Oro também, ó Deus, pelos idosos, pelas crianças, Senhor, das nossas igrejas, que também, ó Deus, eles possam ser cuidados pela igreja em todas as áreas, nas visitas, ó Deus, na área social, nós possamos, ó Deus, estar olhando, Senhor, para os idosos. E as crianças, ó Deus, que nós possamos estar ensinando a elas a tua palavra, que nós possamos, ó Deus, estar dando exemplo a elas, Senhor, sobre como ser um crente na tua presença, Pai. Enfim, ó Deus, oramos, ó Deus, por esse dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui, fazendo essa meditação, olhando para a tua palavra, fazendo o exercício devocional que precisamos fazer todos os dias. Nós louvamos o teu nome nesse dia. Continue a abençoar a tua igreja, Pai. Nós pedimos tudo, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. É que oramos. Amém. Finalizando, irmãos, gostaríamos de pedir que nós cantássemos juntos o hino 205, O Amor que Chama. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem
Agradecemos a todos os irmãos que participaram dessa reunião de oração e reflexão da palavra. Agradecemos ao reverendo Flávio. Leve o nosso abraço à sua igreja e que Deus nos abençoe. Continue a nos prestigiar. Esteja conosco no domingo em culto presencial e online. Que Deus abençoe a sua vida.